vamos analisar a influência de Ubaldi na sociedade contemporânea. Ora, é uma análise que nós devemos fazer com muito cuidado, porque Ubaldi, ele não trouxe essa mensagem para ser massificada. Porque, como ele mesmo dizia, e eu ouvi dele várias vezes, que nem todos estão preparados para recebê-la. Mas há muitos, há milhares de pessoas já prontinhas, maduras. E essas pessoas vão receber essa mensagem, vão digerir, vão triturar aquilo lá dentro e depois transmitir em doses adequadas, dentro da relatividade de conhecimento de cada um, e espalhar. Ela vai atingir a grande massa no terceiro milênio, mas agora são os condutores desta mensagem que irão disseminá-la para aqueles que também têm efeitos multiplicadores, a fim de que numa progressão geométrica, aritmética, possamos então, dentro de pouco tempo, termos esta verdade extraordinária, clara, cristalina, meridiana, ao alcance de todos. E aí, então, nós compreenderemos que todos esses erros da humanidade são cometidos por ignorância. E seria tão simples, é apenas conhecer a lei. Ora, se nós somos regidos por leis temporais, leis humanas, será que não existe uma lei maior para nos reger e reger a todos? Lei que é una, indivisível, única, e apenas ela toca dentro da sua relatividade, dentro das suas proporções, os graus de evoluções de cada um. Ah, meus amigos, nós temos que agradecer a Deus, porque somos poucos, somos pouquíssimos os que têm essa oportunidade de entrar em contato com essa verdade, de secá-la, cada um no seu setor, na área da economia, como vós, na área da filosofia, na área da ciência, e sobretudo na área que abrange tudo, que é a ciência, que é a filosofia, que é a economia, na área do amor. O amor na essência sublime da palavra, este amor de que Ubaldi fala com tanta sabedoria. E este homem veio ao Brasil, lançando a sua obra, lançando a sua semente neste terreno fertilíssimo que é essa pátria do Evangelho. E um pugilo de pessoas, no início, Amaral, Dr. Manuel Emílio, Sérgio Jureto e tantos outros, eu não vou citar nome para evitar, eu estou meio cansado ainda do período hospitalar e não tenho ainda fôlego para me lembrar de todos, mas eu quero dizer que esses foram os homens escolhidos, apóstolos de Pedro, assim como Pedro foi apóstolo de Jesus, ele também teve os seus apóstolos aqui no Brasil, o que teve muito pouco ou quase não teve na Itália. Ele encontrou aqui um pugilo de homens abnegados que largaram tudo e se dedicaram. Você que tanto sofreu, você que foi humilhado, você que foi incompreendido, você que chorava, como eu presenciei, certa ocasião, eu fui visitar o Ubaldi e eu disse isso na outra palestra e vou repetir porque eu acho isso muito importante. E dessa vez, eu estou atento aqui ao relógio, eu fui ao Ubaldi e não devia ter ido, porque eu estava num mau dia, meu biorritmo não estava bem. E eu cheguei lá, e o Ubaldi notou, Vossa Excelência está meio tristonho aqui. Ih, professor, hoje eu estou numa fossa. Eu olho, aí o que é fossa? Eu não sabia o que era fossa. E o que é fossa? Eu falei, ih, agora eu que vou ter que explicar para o Ubaldi o que é fossa. Ele falou, Ubaldi, é isso. Falei, aí ele viu, eu falei, professor, o senhor está rindo porque não, senhor, né? O senhor não sabe o que é isso. E como é que a gente sai disso, professor? Disse, Rossi, isso é simples. Pega a corda e sobe.
Mas que dê a corda, professor. Eu estou querendo subir, mas que dê a corda. Aí ele deu uma aula fantástica, uma aula simples, ali no banco daquela praça maravilhosa ali aqui. Escócia, nós vivemos em patamares de evolução. Os nossos ciclos de evolução, ele nos leva a patamares. Agora nós devemos sempre subir. Porque quando nós descuidamos e invigilantemente deixamos-nos atingir pelo antissistema, nós nos degradamos e descemos. Se nós descemos embaixo, nós somos rejeitados. Porque nós não nos harmonizamos com aquela energia que está embaixo, ela nos repele. Nós somos ali um corpo estranho. Aí nós sofremos. Aí vem essa fossa, depois da fossa vem o sofrimento, vem a doença, vem uma porção de coisa. Você deve ter feito alguma coisa errada lá, menino. Você deve ter feito alguma coisa errada, por isso que você desceu. Pegue a corda, suba, eleve o pensamento. E não procure querer conhecer muitas coisas, não. Procure a intuição. Porque a cultura, meu filho, é muito importante. É o repositório das coisas que aconteceram. Ela tem a sua importância. Mas a sabedoria é infinitamente superior. Ela vem da inspiração, ela vem da intuição, porque ela é eterna. A cultura é transitória, porque uma verdade que foi dita num determinado tempo, daqui a pouco ela pode não ser mais verdade, porque ela é relativa. Mas a sabedoria, essa é eterna, e essa vem da intuição. Pegue a intuição, leia as loures, que lá está a técnica. Lá está a técnica, procure ler as loures. Aí você vai captar isso tudo. Foi uma lição extraordinária. Eu saí e aprendi muito ali. Aí outro dia eu voltei e fiquei preocupado. Aí foi eu que encontrei o Pietro Baldi triste. Pietro Baldi na fossa. E de vez em quando ele segurava muito, que ele era muito humilde, né? E deixava cair uma lágrima assim. Eu falei, professor, hoje é o senhor que está na fossa? O que aconteceu? Eu estou preocupado. Ele disse, não, Rossi. Aí me abraçou chorando. Aí chorava, eu fiquei preocupado. Falei, o que será que aconteceu, meu Deus? Ele disse, olha, Rossi, hoje foi uma madrugada fantástica. E eu quero compartilhar, pelo menos eu compartilho nessas lágrimas com você. Ele me molhou todo aqui. Eu devia ter guardado aquele paletó, não sei porquê. Eu quero compartilhar com você esse momento feliz que eu vivi nessa madrugada. O que foi, Pedro, professor? 3 horas da madrugada, eu coloquei minha vitrolazinha e coloquei lá Bach, Toccata e Fuga de Bach, porque eu considero Bach um músico que atingiu regiões infinitamente superiores. Desses todos, ele foi o que mais atingiu a profundidade do espírito. E quando eu quero me transportar, eu então uso o Bach. E eu botei o Bach lá. E aí, Rossi, aí que também me fizeram chorar uma ocasião. É uma revelação que eu quero fazer a vocês, mas não é tema para discussão. Cada um leve para casa e reflita depois. Ele falou, porque queriam que eu fosse médium. Que essa obra era mediúnica. Grande síntese, mas não é mediúnica, não. A mediunidade é extraordinária. E nós temos médiuns fantásticos. A mediunidade vai trazer verdades fantásticas para a humanidade. Mas esse processo meu não é mediunidade. Porque o médium, ele recebe os espíritos. E os espíritos transmitem determinadas verdades que o médium, com a sua perfeição ou imperfeição, transmite na sua intensidade ou diluída ou até às vezes modificada. Então essa é a mediunidade. Agora aqui não, Rossi, não há interferência. Eu procuro atingir as regiões do espírito, regiões crísticas, regiões que são correntes de pensamento.
E dessas correntes de pensamento é que eu procuro trazer essas verdades e transmiti-la. E hoje, Rossi, eu consegui o máximo. Eu ultrapassei as regiões crísticas e fui numa região indescritível, insondável, e conheci coisas extraordinárias. E quando voltei eufórico para poder passar por papel, eu não encontrei palavras para descrevê-las. A linguagem do ser humano é tão pobre que não existe nela palavras para transmitir tudo aquilo que eu vi, que eu senti e que eu queria transmitir a vocês. Ele chorava copiosamente. Eu abracei: professor, tenha calma, dia virá em que nós não precisaremos mais da palavra para nos comunicarmos. A telepatia, a vibração, o Espírito vai se entender como o Senhor se entendeu com Cristo e com Francisco de Assis. São lições assim que esse homem dá. E ele tem uma coisa extraordinária, ele está despertando, eu tenho mais 10 minutos, mas vou usar só 6. Despertando a ciência, que a ciência era muito materialista e agora está chegando, né? Outro dia eu vi uma frase interessante, que a ciência é uma religião à procura de um Deus. A ciência é uma religião à procura de um Deus. E o grande papel de Ubaldi é unir a ciência ao espírito. E dia virá em que ele vai ser reconhecido por isso. Será que Monteiro Lobato, um escritor extraordinário, ia ler, perder tempo de ler a Grande Síntese se ela não fosse o que é? E a Monteiro Lobato, que na sua carta a Anísio Teixeira, falando sobre a Grande Síntese de Pietro Ubaldi, em 1944, quantos anos, né? Diz, vou ler só um trechinho aqui. Pois creio, Anísio, que encontrei o meu livro. O queijo para casa é a comida do rato velho que sou das bibliotecas. E chama-se A Grande Síntese de Pietro Ubaldi. Foi traduzida por Guilhom Ribeiro. Temos de lê-lo de cabo a rabo, começando pelo fim. Estou a vagar no alto mar desse livro e tonto, deslumbrado, maravilhado, inclinadíssimo a reescrevê-lo, tal a minha certeza de torná-lo 3 vezes mais claro. Guilhom sabe a língua e tem estilo, mas não procura facilitar a compreensão do leitor. Eu procuraria a força da clareza. Veja o entusiasmo do Monteiro Lobato, querendo dissecar aquilo para que aqueles que tivessem cultura mais menor, mediana, pudessem assimilar tudo isso, né? E vem mais. Estou ainda pouco avançado na leitura. Tanto me deslumbro e paro pelo caminho e tenho medo imenso de que com você não se dê a mesma coisa. Mas há de dar-se. Impossível que você não veja o que esse livro é. E sabe que a Grande Síntese está cá em casa há quase 2 anos e só agora eu a descobri. Poeirazinha morou nela todo esse tempo e foi essa persistência que me atraiu a atenção. Abri-a ao acaso certo dia e comecei a lê-la. E eis-me evangelizante, eis-me a escrever ao Anísio para que leia também, porque ao Anísio e não a outro qualquer, porque você é inteligência pura, Anísio, e tenha certeza de que a tua opinião sobre o livro pode coincidir com a minha, e que glória para mim por tê-lo indicado. Mas se acaso seguires meu conselho e leres a Grande Síntese, não quero que me escreva logo após a leitura, e sim, 1 ano depois, isto é, depois que a leitura amadurecer, como os vinhos velhos,
é que ela fica melhor. Ora, Monteiro Lobato dizer isso, meus jovens. E vem esta figura extraordinária de Enrico Fermi, este homem que mudou a face da terra, vítima de câncer, faleceu aos 53 anos na sua pátria adotiva, Estados Unidos, o pioneiro da era atômica, o maior físico nuclear do mundo, Prêmio Nobel de 1938, idealizador e realizador do reator atômico que desviou o curso da civilização e investiu a grande potência americana na direção material e moral do mundo. Há 20 anos, naquela época, 1934, Fermi desintegrou o átomo, foi a Estocolmo com sua família para receber o Prêmio Nobel e vem por aí afora. Mas é aqui embaixo que ele fala sobre a grande síntese. Entre Fermi e Ubaldi, entre a ciência e a instituição, nas suas manifestações mais puras, houve uma troca de correspondência da qual é bom que todos tomem conhecimento. Ambos concordaram em que Goethe tinha razão quando teorizou nas conversações com Ackermann: nenhuma produção de ordem superior, nenhuma invenção jamais foi devida ao homem, sempre jorrou de uma fonte ultraterrena. O homem, portanto, deveria considerá-la como um dom inesperado do alto e aceitá-la como reconhecimento e veneração. Em tais circunstâncias, ele mais não é do que instrumento de uma potência superior, qual vaso julgado digno de receber um conteúdo divino. Em a grande síntese, uma voz sobre-humana advoga de modo irreplicável a lei das leis, a lei da evolução. Dentro do seu monismo, o macrocosmo e o microcosmo, a matéria e o espírito, a ciência e a espiritualidade, os instintos e a intuição, tudo se harmoniza, tudo se completa através de um pensamento unitário que nos dá do universo e de Deus a concepção mais racional de nossos dias. Enrico Fermi. Meu Deus, será que esse cientista está brincando? Será que ele tinha tempo a perder? Ele que era um pesquisador profundo, um revelador de outras verdades? Vamos analisar isso profundamente e vamos dissecar isso. E dentro da nossa verdade relativa, também descobrir algo e incendiar outros corações com esta beleza de mensagem. E por falar em relatividade, veio depois o criador da teoria da relatividade. Meu Deus, isso não é brinquedo, meus amigos, meus irmãos. E foi o criador da teoria da relatividade que leu, mas não apenas leu, estudou a grande síntese. Einstein, o cientista do século. E ele não se conteve e escreveu a Pietro Baldi. Está aqui. A cópia da carta. Autêntica. Está aqui a assinatura do Einstein. Isso não sou eu que estou dizendo, não, é Einstein. Einstein, o criador da teoria da relatividade. Daqui, Instituto de Estudos Avançados, Escola de Matemática, onde ele era professor. Ele leu, estudou, e o homem como ele que não tinha tempo para nada, porque estava lá debruçado nas suas pesquisas, nas suas experiências, nas suas comprovações, porque a ciência tem que comprovar, senão ela deixa de ser ciência. Foi ele que largou tudo isso e se debruçou na grande síntese, leu-a, dissecou-a, estudou-a. E veja bem, Einstein,
pegou a sua maquinazinha de escrever e escreveu para Pietro Baldi. Ele não se limitou a ler e a jogar o livro de lado. Ele não se limitou a ler e a comentar o livro com companheiros. Ele não se limitou a ler ou a comentar os livros em jornais ou em rádios. Ele leu e quis escrever para Pietro Baldi. Está aqui o documento autêntico com a assinatura de Einstein, Albert Einstein. Albert Einstein. E diz, professor, doutor Pietro Baldi, Gubbio, Itália. Pietro Baldi estava em Gubbio. Meu Deus, a gente tem que refletir muito sobre isso e ver que bênção nossa estarmos em conhecimento com essa obra. Temos aprendido ainda que um pouquinho só, mas esse pouquinho só vai abrir portas para nós conseguirmos mais um pouquinho, um pouco mais, até nós atingirmos estágios extraordinários, porque a inteligência humana é incomensurável, ela não tem limites. E o Einstein, eu vou ler só um trechinho. A preocupação do Einstein em estudar a grande seita. Professor Pietro Baldi, tenho estudado parte do seu livro e tenho admirado a força da linguagem e a vasta intenção e a vasta extensão do interesse que ela desperta. Foi Einstein, gente. Foi Einstein que disse isso e escreveu para Pietro Baldi. E para concluir essa parte das cartas, depois eu entrarei nos 3 minutos de encerramento, outra figura também fantástica no campo científico, filosófico, religioso, que foi Ernesto Bolzano, e que o nosso Avancemos traz como documento histórico que haverá de perpetuar no tempo, no espaço e na história. É Avancemos que nos propicia essa carta de Bolzano, que merece também tanta atenção. E eu vou ler um pedacinho aqui mais extenso, mais curto, porque merece. Reflitam bem sobre essa última carta. Carta de Ernesto Bolzano a Pietro Baldi. Quando o professor Pietro Baldi recebeu a mensagem do perdão, enviou uma cópia a Ernesto Bolzano e pediu uma opinião a respeito da sublime mensagem escrita em 2 de agosto de 32. E ele então responde: querido Baldi, você me pede um juízo sobre a mensagem do perdão. Aí vai em poucas palavras. Estupendo. Contém passagens tão sublimes em sua grandiosidade cósmica que infundem quase uma sensação de sagrado temor. Pergunta-me também se pelo texto é possível identificar a entidade comunicante. Parece-me que do mesmo flui claramente quem é aquele que se manifesta. Deus perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por amor de vós, de novo subiria a cruz. Não queirais renovar-me as angústias do Getsemane. Infere-se que deve tratar-se nada menos que de Jesus de Nazaré. E é isto, do ponto de vista da investigação científica, constitui o ponto crístico das mensagens desta natureza, que quando se revestem da sublimidade das que você obteve, tornam perplexo o ânimo do leitor. Se trata de investigadores que, como eu, estão já convencidos experimentalmente da verdade irrefutável das comunicações mediúnicas com entidades de defuntos, poderão facilmente convencer-se da veracidade da fonte de onde emanam as mensagens. Porém, isso ocorrerá sempre em consequência de um ato de fé, se bem que desta vez
ela se fundamenta sobre a experiência adquirida nas investigações medianímicas. Desgraçadamente, porém, se é que se deseja convencer o mundo e, sobretudo, os homens de ciência sobre o importantíssimo fato da existência e sobrevivência do espírito humano, fazem falta as experiências, as induções e as deduções dos fatos. E nesse último sistema de investigação positiva sobre o mistério do ser que me mantenho invariavelmente. Isso, porém, não impede que esse sistema possa aperfeiçoar-se e completar-se com o auxílio das lições e da luz espiritual que nos vem de mensagens mediúnicas de ordem elevada e sublime que se imponha à razão. Este é o caso das mensagens obtidas com a sua mediunidade. Você me pede um conselho sobre se deve continuar ou suspender o exercício de sua mediunidade orientada no sentido em que a tem praticado. Respondo: a cada um a sua tarefa. A mim me tocou a de concorrer na medida das minhas forças para convencer os homens de ciência, tendo por base os fatos. A você, Ubaldi, a de oferecer à humanidade pensante mensagens sublimes de ordem moral e espiritual, que um dia serão as únicas de importância para a evolução espiritual dos povos. Prossiga, pois, em sua maravilhosa missão. Afetuosas saudações, Ernesto Bozano. Quero concluir conclamando: vamos nos dar as mãos. Parece que somos poucos, mas não somos não. Atrás de nós, na nossa frente, aqui, povoando esse auditório, não são 100 e poucas ou 100 e tantas pessoas apenas que participam deste congresso, segundo congresso Pietrobrandt. Aqui se encontram, por certo, entidades espirituais diversas. Aqui se encontram companheiros nossos que já compartilharam conosco nesta mesma caminhada, que sofreram, que se alegraram, que ficaram felizes, que choraram, mas que aprenderam, porque dissecaram, estudaram, foram fundo e evoluíram. E hoje estão aqui felizes. Tenho certeza, estão aqui para dar